Olá, tudo bom? Hoje a gente vai ver um pouco sobre a secessão de Viena, tá? Conteúdo da nossa avaliação, tá joia? Então, convido todos vocês a prestarem bastante atenção, tá? Porque tem coisas muito bacanas e interessantes que poderão vir a ser matéria de prova, tá ok? Então, vamos lá. O que foi, né, secessão de Viena? Foi um movimento da qual os artistas que integravam a esse grupo faziam uma integração de linguagens, tá? Então, um pintor, ele pintava e na sua exposição tinha alguém declamando, né? Um músico, Beethoven fazia parte. Então, enquanto a orquestra tocava uma sinfonia, alguém declamava, ou alguém pintava, alguém discursava, alguém dançava, entendeu? Entendem? Então, é integração de linguagens. Um artista ele não é apenas um. Ele, usando da sua técnica, usava outras técnicas para se expor, tá? E a gente, né? Por que esse movimento foi tão bacana, assim, tão importante? Que mostrou que era possível conciliar a sociedade industrial com a arte. As estampas da decoração, os recursos de tipografia, os traços da ilustração figuraram na produção artística de exposição. Então, não estava mais, os desenhos não ficavam mais no papel de parede ou na estampa do estofado. Já saía para o quadro, já saía para a roupa da personagem, entendem? Então, por isso que foi muito importante. Foi um movimento revolucionário, o que colocava em questão todo o padrão de arte oficial. Então, começa uma mistura, tá? E a gente tem, no Gustavo Klimt, o maior, né, um dos maiores nomes desse movimento. Tá? Ele tinha uma bagagem cultural que chamava atenção para as suas produções visuais. Ele buscava inspiração. Né? Todos os que faziam parte dessa secessão, eles eram extremamente inteligentes e extremamente técnicos. Né? Eles eram muito bons naquilo que se fazia. Né? Você vai depois vai ver que não só Beethoven, mas tantos outros nomes da música clássica também fizeram parte dessa secessão. Então, assim, era um movimento, né? Era um grupo realmente de gênios, de grandes artistas. Tá? O Gustavo ele fez fusão da técnica da linguagem associada à pintura, à escultura, à música e à poesia. Ele não que ele fosse escultor ou músico, ele juntou as linguagens em cima da obra. Tá? Por exemplo, durante a exposição de uma de suas obras, a Nona Sinfonia de Beethoven era executada e era executada ao vivo. Né? Então, assim, olha que honra. Né? Você está lá no espaço, olhando a exposição e uma orquestra tocando uma música inédita, sabe? Até então inédita, para aquele grupo. O Gustavo, né, a obra dele, foi o que causou o maior e mais duradouro impacto dentro da secção de Viena. A gente vai ver duas obras dele. Em suas obras, ele usava composições repetindo motivos decorativos que formavam diferentes estampas. Ele também era um ilustrador, né? Isso fazia parte dos cartazes, né? De toda a divulgação do projeto. Tá? Essa obra, O Beijo, ele aplicou folhas de ouro nos trajes dos personagens. E tinha, né, esses quadradinhos, essa ideia dessa composição foi inspirada nos mosaicos italianos numa viagem que ele fez na Itália, para a Itália, em Ravenna. Né? Ele ficou muito encantado com os vitrais. Né? Com isso, né, ele ficou tão encantado que uma das obras, né, da segunda obra, que foi o Retrato de Adele, ele se inspirou em Teodora, que foi uma imperatriz bizantina muito admirada por ele nos mosaicos. Então, assim, as inspirações o seguiam. Né? Se você abrir seu livro lá na página 117, você vai ver que foi um rico banqueiro que quis presentear a esposa, né, a Adele. Ela foi, então, retratada como essa imperatriz, né,
com esses elementos inspirados, tá? Agora eu quero que você pegue seu livro, abre na página 118 e eu vou sair... Ai, meu Deus, não, vou dar. Eu vou sair aqui, tá? E você vai acompanhar essa leitura. Vamos lá. Número 1, né? Página 118. A gente vai fazer uma análise aí rapidinha do Beijo, de Gustavo Klimt. 1. O homem segura a cabeça da mulher e lhe dá um beijo apaixonado. Lembra-se do vídeo que eu postei falando sobre várias teorias em relação a esse casal? O beijo, mesmo que ela esteja ou não viva, o beijo foi dado, certo? Número 2, aqui embaixo, ó. 2. As vestes dos dois pintadas sobre o fundo em um dourado escurecido dificulta a observação de onde começa e termina a outra, né? Então, você vê que, apesar de ser duas estampas muito diferentes, mas assim, esse fundo dourado dá uma uniformidade na peça. As vestes do homem são motivos geométricos retangulares, associando o retângulo à figura masculina. O rosto, número 5. O rosto do homem encontra-se escondido, dando mais ênfase à mulher. 6. Os olhos fechados da mulher representam uma postura apaixonada. 7. Lá embaixo. Os pés voltados para fora demonstram que a mulher está ajoelhada e que o homem em pé, o que gera a interpretação de que ela, em pé, é maior do que o seu parceiro. Será, gente? Pode ser, né? Imagina, ela é grandona, então. 8. A superfície florida onde o casal está parece ser um jardim suspenso ou um tapete estampado. O artista não definiu claramente onde eles estão e tampouco onde começa ou acaba esse espaço. E 9, lá em cima, a tonalidade mais escura para a pele do homem e mais clara para a da mulher, um recurso que Klimt adotou da pintura egípcia. Tá? Com isso, ele traz, né, vários questionamentos em relação a essa obra. É importante que você leia, tá? Depois lá no seu livro, porque eu posso pedir para você analisar determinado ponto daquele quadro, e você acabou de ver isso, ok? Como o Gustavo foi um dos principais, né, elementos, né, um dos principais precursores da seção de Viena, tem uma coisa que ele, né, em relação a esse quadro, lá na página 117, na pintura O Beijo, Klimt emprega uma enorme quantidade de folhas de ouro, a gente já viu, provocando a sensação de suntuosidade ornamental. O quadro apresenta uma cena de ternura entre um casal, porém, cada detalhe que Klimt acrescentou induz o espectador a uma série de interpretações sobre o assunto, relacionadas às questões sociais e aos valores da época. Por quê? Porque aí você vê, por que coloca ouro? Por que isso? Por que aquilo? Então, há todas essas perguntas. Ok? Então, leiam, esse capítulo, né? E se atenha bastante a essa parte da seção de Viena. Ok? Qualquer coisa é só perguntar. Boa prova. Fica com Deus e a gente vai se falando. Tchau, tchau.